Epístola do apóstolo Pedro, estamos fazendo exposição sequenciada desta carta. Obrigado. Vamos ler a partir do verso 13 até o final do capítulo, porém, a exposição será a partir do verso 22. Vamos considerar os versos 22 a 25. Vamos ler a partir do verso de número 13, para compreender melhor o contexto. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez, em oração, invocar nosso Deus e Pai, suplicando o seu auxílio. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, invocamos o teu precioso nome para suplicar o teu favor. Santo Deus, temos compreendido que a tua adoração, o culto a Deus, em especial a pregação da tua palavra, é revestido de algo sobrenatural. Não é meramente o encontro de pessoas ao redor de um livro, mas é o encontro entre o Deus triuno e o seu povo. É o Senhor abrindo a tua boca, a tua voz que é poderosa, que despedaça os cedros do Líbano, sendo soada aos ouvidos
sim, a nossa alma, para que o Senhor traga dentre os mortos aqueles que são teus, e lhes conceda vida e vida em abundância. Assim, ó Deus, certos de que não é pelo nosso esforço, nem por características naturais, mas sim certos de que a bênção virá da ação sobrenatural do teu Santo Espírito, a que te suplicamos. Que o Senhor se compadeça de nós. Envie o teu Santo Espírito da graça e opere em nosso meio. Opere no que fala, opera nos que ouvem, para que tanto no falar como no ouvir, o Senhor opere a tua vontade. Comunique com precisão e clareza a tua vontade, e a tua vontade seja recebida com fé, com esperança, com confiança, com submissão, para que possamos ser edificados como edifício santo, espiritual, pedras vivas que somos, para a glória e honra no teu santo e precioso nome. Abençoa-nos, ó Deus, suplicamos. Assim oramos, em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, nessa sua primeira carta, desde o verso de número 13, já temos visto algumas exposições, tem apresentado com muita clareza, de uma forma muito contundente e enfática, aquilo que chamamos de o imperativo do Evangelho. Ora, o imperativo do Evangelho nada mais é do que a resposta que o Senhor espera daqueles que confessam ter abraçado e crido no Evangelho. Ora, o Evangelho não é uma mensagem superficial, não é uma mensagem que não tem impacto na vida das pessoas, mas o Evangelho, de fato, transforma vidas e coloca diante de nós exigências, aquilo que o Senhor espera de nós. É o custo de seguir a Cristo, aquilo que Cristo mesmo falou: aquele que quer seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Vimos no verso 13 que uma parte dessa exigência ou do imperativo do Evangelho diz respeito a ter aquela firmeza, aquele espírito inabalável, firme, da esperança de que as promessas do Evangelho hão de ser concretizadas no futuro. Os crentes são aqueles que vivem não agitados de um lado para o outro, mas são firmes, porque lançaram na profundidade a âncora da alma, que é a esperança do Evangelho. A partir do verso 14, porém, em diante, o apóstolo passa a se concentrar naquilo que o Senhor espera de nós com respeito à conduta da nossa vida presente. O Senhor coloca diante de nós, com toda clareza e ênfase, o chamado à santidade. Que é isso que o Senhor requer do seu povo. Que aqueles que abraçaram o Evangelho, que professam crer na mensagem da cruz de perdão de pecados, não apenas irão ter os seus pecados perdoados, mas passarão a viver uma vida não para os pecados, mas para Deus. Haverão de purificar a sua própria vida. O apóstolo Pedro apresenta para nós os dois aspectos da santidade. Nós vimos isso e aqui estamos apenas fazendo uma revisão. O aspecto negativo, isto é, a mortificação de pecados, que é deixar o pecado. Isso ele apresenta no verso 14, quando diz que não podemos mais nos amoldar às paixões que tínhamos no tempo da nossa ignorância. Não vamos viver mais para o pecado, antes vamos mortificar os desejos da carne. Isso é um lado da santificação. O outro lado da santificação ele apresenta no verso 15, quando ele diz: pelo contrário, irmãos,
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É a vivificação. Não, agora somos mortos para o pecado, porém vivos para Deus. Vivemos para o Senhor, em devoção ao Senhor, em consagração ao Senhor. Toda a nossa vida, em todo o seu procedimento, em toda a sua conduta, tanto exterior como interior, na vida interna do homem, nos seus pensamentos e emoções, deve ser vivida devotada ao Senhor, consagrada ao Senhor. É um chamado excelente e muito elevado. Ora, para reforçar a importância e a seriedade do chamado à santidade, vimos na última ocasião, a partir do verso 15 mesmo, até o verso 21, 19, que o apóstolo apresenta atributos de Deus que reforçam a seriedade do chamado à santidade. Deus é santo. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Deus é o nosso padrão de santidade. Deus é juiz. Sim, Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o juiz de toda a terra. Portanto, Ele há de julgar sem acepção de pessoas, sem parcialidade, porém com o justo julgamento, as obras de cada um, incluindo aqueles que invocam a Deus como Pai. Portanto, busquem a santidade com temor e santo tremor no tempo da vossa peregrinação. Ele apresenta também Deus como Redentor, a partir do verso 18 e verso 19, quando diz que a nossa vida foi resgatada, redimida, comprada por Deus, não por coisas banais e sem valor, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, e portanto sendo comprados por Deus, comprados e resgatados de uma vida vazia, fútil, que ele chama de fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, tendo consideração pelo preço que Deus pagou pela nossa alma. Devemos viver agora com um propósito, não mais uma vida vazia, não mais uma vida fútil, mas uma vida santa, uma vida para Deus e não para o pecado. E meus irmãos, eu não sei qual é a sensação que fica no seu coração diante desse chamado tão elevado à santidade. Talvez, ao final da última exposição, quando apresentamos a santidade de Deus, o juízo de Deus, Deus como Redentor, a sensação que fica em nosso coração é da nossa pequenez diante de tamanha responsabilidade. De fato, a santidade, ela é um chamado elevado. Não é pouca coisa, não é uma responsabilidade pequena, algo que se não for feito, não tem problema, a gente pode passar sem isso. Não, é algo grandíssimo, grandioso, elevado e sério. A santidade não é meramente um aprimoramento moral, como vimos, mas é viver para Deus. A santidade deve ser vivida na presença de Deus, do Deus que é santo, do Deus que é justo, do Deus que é redentor. A santidade, ela não é opcional, não é algo, como falamos na última mensagem, um plus, algo extra, um apêndice à vida cristã, que alguns escolhem viver e outros não, mas tudo bem, não, a santidade não é opcional. E meus irmãos, talvez a conclusão que você chegue, olhando para essa responsabilidade tamanha que está diante de cada um de nós, é de que somos completamente impotentes, incapazes, pequenos, diante de tamanha responsabilidade. Eu penso no Salmo 15, quando o salmista apresenta a vida de integridade e santidade que deve ser vivida diante de Deus, ele começa o Salmo 15 falando: quem, ó Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Talvez uma pergunta retórica. Talvez a sua tendência diante dessa pergunta do salmista e diante da santidade de Deus e do chamado à santidade é: ninguém poderá morar na presença do Senhor. Ninguém há de habitar no teu santo templo. Eu, pelo menos, não.
Eu conheço o meu coração. Uma sensação de desânimo, talvez. De impotência. Será que vale a pena sequer tentar? Talvez você se pergunte. E acrescido a consideração da grandeza do chamado à santidade, há também a consideração dos nossos próprios pecados, não é? Olhamos para o nosso próprio coração e vida e pensamos como podemos viver em santidade diante de Deus. A verdade é que pecamos, a verdade é que lutamos, a verdade é que somos tentados, a verdade é que existem pensamentos impuros, atos impuros, por vezes sentimos nojo de nós mesmos, por vezes sequer pensamos e nos questionamos, será que temos direito? Será que pertencemos a Deus? Exclamamos com o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Sim, Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Cometemos pecado todos os dias. Será que esse chamado à santidade é para mim? É para você? Logo eu que preciso pedir perdão de pecados todos os dias? Logo eu que tenho que lutar contra o pecado a cada minuto e por vezes perco? Logo eu que pareço não estar progredindo em santificação, ou progredindo tão lentamente que me parece quase que impossível. Por vezes, pareço regredir. Será que a vida de santidade, o chamado à santidade, é realmente para todo crente? Será que não é reservado apenas para crentes eminentes em piedade? Pastores, ministros ou santos do passado que de fato viveram algo extraordinário, algo diferenciado que não é para o crente comum e normal? Meus irmãos, eu acredito que essa seja o questionamento que passa na mente de todo crente diante do sério, elevado chamado à santidade. Quem é suficiente para essas coisas? Porém, meus irmãos, a passagem que está diante de nós é um consolo, é um bálsamo. O apóstolo Paulo aqui, a partir do verso 22, o apóstolo Pedro, a partir do verso 22 até o verso de número 25, ele apresenta para nós verdades encorajadoras que podem nos garantir, preste atenção, de que a santidade é possível. De que a vida de santidade não é algo que está além do nosso alcance. Mas de que é possível sim viver em santidade diante de Deus. É como se tivéssemos diante de nós uma proposta ou um chamado da parte de Deus para fazer uma viagem. Uma viagem de carro muito longa, por uma estrada difícil, esburacada, estreita, pequena, apertada, cheia de perigos e dificuldades, viagem que vai ser à noite, talvez que dure meses, anos, uma vida inteira. E aí você olha para o carro que você recebeu para fazer essa viagem e fala, nunca eu vou conseguir concluir essa viagem com esse carro. Essa baraca véia caindo aos pedaços, que sou eu, a minha própria vida, toda enferrujada, nunca. Mas nessa passagem o apóstolo, ele nos chama, ele levanta o capô do carro e fala, eu quero mostrar a vocês algumas coisas aqui, para que vocês compreendam que é possível sim fazer essa viagem. E assim, meus irmãos, à luz dessa introdução e dessa consideração e dessa passagem, queremos considerar essa passagem sobre o seguinte tema, o motor da santificação. O motor da santificação. E vamos considerar dois pontos, vamos considerar, em primeiro lugar, purificados pela fé, e em segundo lugar, regenerados pela palavra. Purificados pela fé e regenerados pela palavra. Meus irmãos, se voltarmos a nossa atenção para a passagem que temos diante de nós, a partir do verso 22 até o verso de número 25,
Veremos em primeiro lugar que o apóstolo ele passa a fazer um detalhamento daquilo que ele apresentou antes com respeito ao chamado da santidade. Ele disse no verso de número 15 que devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Ele apresentou o chamado à santidade de uma forma ampla, de uma forma completa, um chamado genérico, um chamado geral, sede santos em todo o vosso procedimento. Mas aqui, a partir do verso 22, o apóstolo Pedro, ele detalha, especifica o chamado à santidade com respeito à vida da igreja, à vida dos irmãos. No verso 22, a passagem central, a sentença central é aquilo que ele diz para nós: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A vida de santidade não diz respeito apenas à vida individual, mas diz respeito à vida em comum. A vida da igreja deve ser cheia de amor. Porém, esse chamado à vida de amor de uns para com os outros, ela é revestida, ela é emoldurada com essas qualificações, os pré-requisitos para o chamado da santidade, para o chamado da vida do amor mútuo. Esses dois pré-requisitos estão, um no início, no verso 22, e outro a partir do verso 23. O chamado para amar uns aos outros é considerando que fomos, em primeiro lugar, purificados na nossa alma. Então ele fala, tendo purificado a vossa alma, amai-vos uns aos outros. E ele então conclui, no verso 23, dando uma outra razão pela qual nós devemos e podemos amar uns aos outros, que é, pois fostes regenerados. Então ele começa com a declaração da nossa purificação, o chamado para amar uns aos outros, e conclui, então, com a declaração de que fomos regenerados por Deus. De modo que o chamado para viver em santidade, mais especificamente para amar uns aos outros, ele deve ser compreendido à luz dessas duas qualificações, ou que podemos chamar de requisitos para a santidade, ou como chamamos na nossa introdução, o motor da santificação. Hoje vamos considerar então apenas esses requisitos, esses dois requisitos, a purificação e a regeneração, e na próxima ocasião consideraremos então o chamado em si, aquilo que devemos fazer, que é amar uns aos outros, sem fingimento, sem hipocrisia, de coração ardentemente. Porém, como podemos, meus irmãos, amar uns aos outros? Como podemos viver em santidade em todo o nosso procedimento? Seja individualmente, seja em comunidade, seja em qualquer aspecto da nossa vida que diz respeito à santidade. Como é possível? A santidade, sabemos, diz respeito a viver uma vida de pureza. Muitas vezes, essas duas palavras são sinônimos. Pureza e santidade. Mas como falamos e conhecemos pela nossa experiência, como viver uma vida pura se há impureza no coração. Se a nossa vida muitas vezes é caracterizada por impurezas, pensamentos impuros, atos impuros, palavra, discurso impuro. Como viver em santidade? Meus irmãos, e aqui está o primeiro consolo da palavra de Deus. Abra o capô da sua alma, diz o apóstolo Pedro, dá uma olhada bem dentro. E ele diz que a nossa alma já foi purificada. A nossa alma já foi purificada. Meus irmãos, que declaração maravilhosa. A verdade, meus irmãos, é que quando abraçamos o Evangelho, abraçamos sim uma esperança. Esperança de perdão de pecados. Esperança de herdar os céus, de estar com Cristo para sempre. Esperança da ressurreição dos mortos. É verdade que quando abraçamos o Evangelho, abraçamos também uma nova vida aqui. Uma vida de santidade. Mas quando abraçamos o Evangelho, abraçamos também, meus irmãos, uma transformação real e completa na nossa vida. É algo sobrenatural, é algo que não apenas recebemos e aí é algo externo a nós e que agora vamos tentar acomodar a nossa vida a isso que recebemos, mas
passa a fazer parte de nós, entra em nós, de modo a nos purificar. É uma mudança completa. Tendo purificado a vossa alma, buscai a santidade. Amais uns aos outros. Meus irmãos, o tempo verbal usado aqui pelo apóstolo Pedro, ao fazer referência à nossa purificação, tendo purificado a vossa alma, é um particípio perfeito que quer dizer uma ação completa no passado, completa, definitiva, mas que tem implicação na vida presente. Ele não está fazendo referência aqui a um processo de purificação gradual. Ele não está dizendo que nós estamos nos purificando pouco a pouco pela obediência à verdade. Ele está dizendo, pelo contrário, que nós fomos purificados completamente no passado, purificados e agora experimentamos as implicações disso na vida presente. Os crentes no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, e esse é o consolo para nós diante do chamado para viver uma vida pura, é que os crentes foram purificados. Em um sentido muito real. Os crentes podem ser chamados de os puros diante de Deus. De modo, meus irmãos, que quando olhamos novamente para aquele motor da nossa alma, motor esse que deve ter a força para nos levar nessa peregrinação, nessa viagem, o que vemos não é um motor nojento, cheio de graxa, cheio de lodo, todo tipo de contaminação, todo tipo de pecado, todo tipo de impureza que danifica a performance do motor. Pelo contrário, o que vemos é um motor purificado, lavado, brilhando completamente. E, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Que os crentes foram purificados. Mateus 5,8, o Senhor Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. 1 Coríntios 6,11, após descrever a vida de pecado passada daqueles que agora eram crentes no Senhor Jesus Cristo, Paulo fala: tais fostes alguns de vós, impuros, mas vós vos lavastes. Foram lavados. Meus irmãos, essa é a experiência do crente. O crente, ao abraçar o evangelho, ele passa por esse processo de lavagem, de purificação. Nós temos uma figura muito clara disso no culto do Antigo Testamento, na época da lei de Moisés, quando o culto era oferecido no templo, seguindo os ritos e seguindo toda aquela mobília do templo, nós temos uma figura muito clara disso. Os irmãos devem se lembrar que das peças da mobília do templo era uma bacia de bronze, cheia de água, pela qual o sacerdote, antes de entrar no santo lugar, ele deveria que se lavar. Ele tinha que lavar as suas mãos, lavar os seus pés, para então poder entrar na presença de Deus. Em Êxodo 30, 20 e 21, nós temos a descrição dessa bacia de bronze. Êxodo 30, a partir do verso 20, nós lemos o seguinte: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, com que o propósito? Para que não morram, diz o Senhor. Êxodo 30. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso será estatuto perpétuo, e a ele e a sua posteridade, através das suas gerações. E a ideia aqui, meus irmãos, no caso dos sacerdotes do Antigo Testamento, é que aquele que estava purificado ritualmente por meio da cerimônia e da bacia de bronze, ele agora estava preparado para entrar na presença de Deus. Ele pode aparecer, ele está apto para servir a Deus. O impuro não. Estamos lendo sequencialmente o livro de Levíticos às terças-feiras. Já há algumas semanas temos lido passagens longas que descrevem um processo de purificação daquele que estava imundo, daquele que estava impuro por alguma doença, alguma dificuldade, e aquele que estava impuro, ele não pode estar no meio do povo, muito menos no templo servindo a Deus. Não pode ter contato com Deus.
Mas o purificado, sim, ele pode. O purificado, ele pode servir a Deus de modo aceitável. Porque ele já foi lavado. Ele já foi purificado. E não é isso mesmo que o Senhor Jesus diz? Não agora mais seguindo o rito mosaico ou a cerimônia do templo do Antigo Testamento, mas ele mesmo, de uma forma muito prática, ensinou e falou aos seus discípulos, especialmente para Pedro. Abra comigo, meus irmãos, em João capítulo 13. João 13. O Senhor fala a respeito desse processo de purificação e de lavagem, quando ele lava os pés dos discípulos. Os irmãos devem se lembrar a ocasião. Está o Senhor Jesus Cristo reunido com os seus discípulos, e ao entrarem numa casa, o próprio Senhor Jesus, ele pega a toalha, coloca sobre os seus ombros, cinge as suas vestes, se agacha e passa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Porém, quando ele chega no pé de Pedro, o próprio que vos escreve nessa carta, Pedro não aceita. No verso 6, acompanhe comigo, ele diz o seguinte, João 13, 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, Jesus se aproximou de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, Pedro, se você não passar por um processo de purificação que vem da minha parte, Pedro, nada temos em comum. Você não pode se aproximar de mim sem que morra. Você será fulminado da minha presença. Pedro, então, afoito como ele é, ele responde no verso 9, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também mão, cabeça, lava tudo, Senhor. Ele vai de um extremo ao outro, é bem típico de Pedro. Mas o Senhor então lhe responde, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estás todo limpo. E então ele conclui e diz, ora, vós estáis limpos, mas não todos, referência a Judas, mas vós já estáis limpos. Eu já tenho lavado, e portanto vocês têm parte comigo, vocês podem comparecer na minha presença, me servir, presença de santidade, sem o medo de morrer. Eu já os purifiquei. Isso é um consolo, não é? Viver a vida de santidade, diante de Deus, entrar no templo, no santo lugar onde Deus habita e servir aquele Deus que é santo, que é juiz, que é redentor, que matou o seu filho para que eu vivesse em santidade, jamais poderei, Senhor. Vós já estáis, o quê, meus irmãos? Limpos do quê? É do pecado, óbvio. Fomos limpos do pecado. O Senhor já nos lavou do pecado, pelo menos em dois aspectos. Ele já nos lavou da culpa do pecado. Servimos a Deus não mais debaixo daquela ameaça, daquele medo e pavor da lei que está sobre nós apontando e pronunciando, culpado, culpado, há de morrer, você violou a minha lei, você agora será penalizado. Não estamos mais debaixo desse jugo da lei, porque o Senhor já nos lavou da culpa do pecado. É difícil servir a Deus com sentimento de culpa, não é? Quando pecamos horrivelmente, ou pecamos voluntariamente, pecamos de uma forma vergonhosa. O sentimento é de que não posso mais estar. Não pertenço mais à Assembleia dos Santos. O Senhor não me requer mais na presença dEle. Eu não posso mais comparecer na presença de Deus. É difícil continuar servindo a Deus debaixo da sentença culpado. Mas o Senhor já nos lavou de toda a culpa do pecado. Não é isso que o salmista implora ao Senhor? Salmo 51, verso 2, quando ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, Senhor.
Pequei horrivelmente, lava-me, purifica-me, Senhor. Salmo 51, verso 2. Pois o Senhor já diz, vocês já estão purificados. Vocês já estão lavados, purificados de toda a culpa do pecado. Mas, meus irmãos, não apenas da culpa do pecado. Isso já é um grande incentivo para viver em santidade, buscar o Senhor não com temor, mas também Ele tem nos lavado do domínio do pecado. Que talvez é a lavagem mais importante. A culpa do pecado diz respeito à lei, ao que a lei exige de nós, mas não remove o pecado. O pecado ainda está lá. Apenas a culpa não recai mais sobre nós, recaiu sobre Cristo. Mas e o pecado está aqui ainda? No coração. Como é que eu faço? A boa nova, meus irmãos, é que Ele tem nos purificado do domínio do pecado também. Não apenas da culpa do pecado, mas da poluição do pecado, da sujeira do pecado no nosso coração. Tem tirado toda a graxa, tirado todo o lodo que está naquele motor velho, servindo ao pecado, e nos dado um coração puro. Que coisa linda. 1 Timóteo 1,5, o apóstolo Paulo fala: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro. De coração puro. O Senhor tem purificado os nossos corações, meus irmãos. Nos libertado do domínio do pecado. Romanos 6, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo, abra comigo, Romanos 6, a partir do verso 12, o apóstolo, ele fala dessa vida agora lavada do domínio do pecado. Romanos 6, a partir do verso 12. Ele diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Verso 12. De maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, chamado à santidade, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre vós, o Senhor já te lavou, já te libertou do domínio do pecado. Que encorajamento, meus irmãos. Saber isso. Saber que o Evangelho opera essa transformação em nós. É isso que o batismo representa. O batismo não opera essa lavagem, mas simboliza essa lavagem. O Senhor nos lavou do pecado e agora fomos purificados por Deus. De que maneira somos purificados, então? Essa é uma pergunta muito importante. O fato que está estabelecido é que Deus, de fato, nos purificou, mas como? Como Ele tem nos purificado? Ele responde aqui, o apóstolo Pedro. Verso 22, volte sua atenção para 1 Pedro 1, 22, ele fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O modo pelo qual obtivemos essa purificação de alma, fomos lavados da culpa, lavados do domínio do pecado, é pela obediência à verdade. O que significa isso? O que significa obediência à verdade? Meus irmãos, o apóstolo Pedro não está aqui falando da obediência à lei. Ele não está dizendo que à medida que você vá vivendo de uma forma cada vez mais moral, cada vez mais santa, obedecendo à lei de Deus, com todo cuidado, você vai obter uma purificação interior. É isso que os espíritas entendem. Que a purificação, ela vem por ciclos repetitivos de reencarnação, e em cada vida procura-se viver cada vez mais uma vida moral, uma vida de obediência e amor, e por meio dessa vida, desse ciclo de novas chances, reencarnação, pouco a pouco a alma vai se purificando, se aperfeiçoando, até atingir o máximo da purificação. Mas não é assim, meus irmãos. Porque, afinal de contas, ele diz que nós fomos purificados
para viver em santidade. Não é que vivendo em santidade nós seremos purificados. O propósito aqui é outro. Ele fala, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, amai-vos de coração uns aos outros. Podemos apenas amar, podemos apenas viver em santidade, porque já fomos purificados. A purificação não vem pelo viver, mas a vida vem daqueles que já foram purificados. O que é então ser purificado, meus irmãos? O que é essa obediência à verdade que opera a purificação em nós? Meus irmãos, a verdade aqui que o apóstolo apresenta, e eu desejo provar, é nada mais, nada menos que o próprio Evangelho. É a verdade do Evangelho, é a verdade da mensagem de Jesus Cristo que veio para salvar pecadores, e obedecer à verdade é crer no Evangelho. A purificação da alma vem por meio de crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiro o contexto mostra, ele fala em verdade, no verso 22, no verso 23 ele fala da palavra de Deus, e no verso 25 ele fala do Evangelho. São todos sinônimos, numa mesma passagem. Verdade, palavra de Deus, Evangelho, é tudo a mesma coisa. E o que é Evangelho é aquilo que Deus fez por nós, que Cristo fez por nós, não é a nossa resposta propriamente dita. O contexto também mostra isso. Se os irmãos olharem os versos anteriores, 19, 20 e 21, Pedro está falando do sangue de Cristo. O sangue de Cristo que é puro. E que cremos nesse sangue. No verso 21. Por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo fé e esperança em Deus, numa só sentença ele prossegue. Agora fomos purificados. Por essa fé e por essa esperança. De uma forma mais clara, se os irmãos forem comigo no capítulo 4, no verso de número 17, o apóstolo Paulo fala a respeito de uma obediência, explicitamente aqui, obediência à verdade, ao Evangelho. 1 Pedro 4, verso 17, ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? A obediência à verdade, no capítulo 1, é a mesma obediência ao Evangelho que o apóstolo Pedro fala aqui. E essa obediência ao Evangelho que purifica. Ou talvez um verso mais forte de todos, que mostra que a purificação não vem pelas obras, mas vem pela fé, é Atos 15, 9. Atos 15, 9, abra comigo. Atos 15, 9, nós lemos o seguinte: que não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. O quê? Fazendo o quê? Purificando-lhes pela fé o coração. A purificação, meus irmãos, amigos, visitantes, aqueles que ainda não creram em Cristo, que ainda não foram purificados, ela vem por meio de crer no Evangelho, vem pela operação da fé e não pela ação das obras. A fé irá levar às obras, a fé irá levar a um viver santo, moral, um viver que agrada a Deus, mas nós somos aceitos, purificados e podemos comparecer na presença de Deus sem medo de morrer, porque cremos no Evangelho. E meus irmãos, não é isso a verdade que temos aprendido da palavra de Deus? Que o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. É o sangue de Cristo, meus irmãos, que tem esse poder. O sangue de Cristo é puro, sem mácula, mas também é purificador. O sangue de Cristo, em contato, pela fé, com impuros, ele não se torna impuro, mas ele purifica aqueles que creram e abraçaram o sangue do Senhor Jesus Cristo. João 15, 3, o Senhor Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela minha palavra, a palavra do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, e que vocês creram nessa palavra, portanto já estarão limpos. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro.
próprio Pedro, no capítulo 1 da carta que estamos lendo, no verso 2, ele faz menção à aspersão do sangue de Jesus. A aspersão do sangue de Jesus, no verso de número 2. Esse sangue que é aspergido sobre o nosso coração pela fé, ele tem esse propósito de purificar os nossos corações. Assim, meus irmãos, é crendo no Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos purifica de todo o pecado. De modo, meus irmãos, e aqui estou preocupado com o tempo, o apóstolo apresenta para nós um link muito importante entre a santificação e a vida da fé. A santificação e a vida da fé. Existe um link inquebrável entre a vida da fé, entre crer no Evangelho da graça e entre a vida de santidade. De modo que, se você não foi lavado pelo sangue de Cristo, crendo nele, se você não confiou na mensagem do Evangelho da graça, a santidade é uma impossibilidade. Você vai abrir o motor e o que você vai ver é graxa, é sujeira, é impureza e não vai te levar a lugar nenhum. Na primeira esquina o seu carro vai fumaçar e você não vai fazer nenhum progresso na santidade. O que nos lava é o sangue do Senhor Jesus e crer nele. Crer no Senhor Jesus. De modo, meus irmãos, que a fé ela é um pré-requisito para a vida de santidade. Essa é a primeira aplicação. A fé ela é um pré-requisito para a vida de santidade. E algumas pessoas, meus irmãos, eles se associam à igreja pelo interesse moral. Porque vê na igreja um norte para a vida. São pessoas conservadoras, creem na família, creem nos valores morais, que todos reconhecemos têm bom proveito. E muitos buscam a igreja, buscam a Deus, a Bíblia, as coisas religiosas com esse enfoque. Porém, com pouco interesse no sangue do Senhor Jesus. Com pouca compreensão do que é o Evangelho da graça. E meus irmãos, na linguagem do apóstolo, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa o quanto você viveu de boas obras, não importa o quanto você doou, não importa o quanto você fez, não importa quem você é, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível viver em santidade. A fé é um pré-requisito para a santidade, mas a fé é também um meio para se alcançar a santidade. Não apenas um pré-requisito, mas é vivendo em fé que nós poderemos progredir na santidade. Afinal de contas, e aqui compreenda o paradoxo do cristianismo. Crer no Evangelho diz respeito a não confiar nos seus próprios esforços. Diz respeito a reconhecer, eu sou fraco. Eu não posso por mim mesmo comprar aceitação na presença de Deus. Se eu entrar na presença de Deus sem ter sido lavado com o sangue de Cristo, eu certamente haverei de morrer. A fé diz isso. A fé, portanto, lança-se com confiança na força que há em Cristo Jesus. E na sua obra. E na força que vem do Espírito Santo. E da eleição do Pai. A fé diz, eu não confio em mim mesmo, porém a salvação pertence ao Senhor, eu confio naquele que trabalha por mim. Isso é um pouco, talvez, não intuitivo quando pensamos em santidade. Porque santidade diz respeito ao esforço. Santidade, sim, diz respeito à dedicação, à diligência, a fazer boas obras, a fazer aquilo que é agradável ao Senhor, a botar a mão na massa, a trabalhar. Porém, a santidade cristã começa reconhecendo que você não tem força nenhuma para fazer qualquer uma dessas coisas. Começa dizendo, você é fraco. Você não tem condição de vencer um pecado sequer, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Sem ter sido lavado pelo sangue de Cristo, você não haverá de vencer um só pecado sequer. Reconheça isso.
Eu pensei em duas ilustrações que contrastam. Imagine, por exemplo, alguém que deseja ficar muito forte, construir uma massa muscular, desenvolver uma massa muscular em uma academia. Ora, o método, e aqui perdoe aqueles que de fato entendem, eu falo como leigo, o método é de fato se esforçar ao máximo, chegar ao limite da sua força, sempre um pouquinho mais, para que cada vez mais, confiando na força que você tem, esticando um pouquinho, você vai ficando cada vez mais forte. Porém, no cristianismo não é assim. O cristianismo começa reconhecendo que você é raquítico, que você é fraquinho e que você não tem força alguma, mas que a sua força e sua suficiência está em Cristo. Talvez uma analogia melhor seja a construção de um edifício. Quanto mais alto for o edifício, mais profunda deve ser a fundação. Mais profundo deve ser o buraco que deve ser cavado debaixo da terra para aguentar a altura do edifício. E assim é a vida cristã, meus irmãos. A fé cava para baixo e diz: eu não sou nada, eu dependo dele, eu dependo do Senhor Jesus Cristo. E quanto mais fundo você vai, mais condições de ir mais alto você tem. Mais andares você vai galgar. Mais alto será o edifício. É na sua fraqueza que você tem força, diz o apóstolo Paulo. É reconhecendo que eu fui purificado pela obediência à verdade, crendo em Cristo, é que eu estou agora capacitado para viver, para me esforçar. O esforço não vem da sua própria força, o esforço vem da força que está em Cristo Jesus. Esse foi o exemplo do próprio Pedro, não foi? Quando o Senhor Jesus chegou para ele e falou: você há de me negar 3 vezes. Ele falou: eu jamais irei para a morte contigo, Senhor. Jamais te negarei. O intento é muito bom, não é, Pedro? Ninguém há de contrariar o propósito de Pedro. Mas o seu erro foi confiar na sua própria força. Vou dizer: eu de mim mesmo, Senhor, jamais te negarei. E quase que com um piteleco, Pedro caiu na presença de Deus. Não foi preciso muita coisa para que ele negasse ao Senhor. Mas então Pedro se humilhou. Ele reconheceu e aprendeu que é pela fé que ele pode viver. É pela fé que ele pode galgar padrões de santidade cada vez mais alto, reconhecendo que nada é, se humilhando diante de Deus, compreendendo que ele precisa do sangue de Cristo para lavá-lo de todo o pecado. E assim é conosco, meus irmãos. Já fomos lavados. Cremos em Cristo. Estamos purificados. E agora aptos para servir a Deus em novidade de vida. Existe um outro requisito também. Algo que aconteceu conosco, que nos capacita a servir ao Senhor. Não apenas fomos purificados, mas também fomos regenerados pela palavra. Não sei se teremos tempo de cobrir esse ponto com a devida atenção que merece. Então talvez tenhamos que parar por aqui e continuar na semana que vem. Mas, meus irmãos, já devemos parar por aqui e considerar a possibilidade da santidade. Em certo sentido, não somos impuros, não. Num sentido muito real, já fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E como o Senhor Jesus falou para Pedro e para os discípulos, aquele que já se banhou, não precisa se lavar de novo. Já foi lavado. Basta agora lavar os pés. Basta agora purificar o seu proceder. A sua alma já está limpa. Purifique agora o seu procedimento. E a aplicação que faremos nesse primeiro ponto, e aqui seremos obrigados a concluir, é que, embora haja uma purificação ocorrida em nós pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é automático. Olhamos o motor e vimos o motor limpinho. Semana que vem veremos o motor novinho em folha, regenerados pela palavra. Mas vemos o motor agora novinho, e o que sabemos é que precisamos agora pisar no pedal.
que precisamos botar o carro para andar. Precisamos lavar os nossos pés. Precisamos viver com todo santo procedimento, e é possível, porque já fomos lavados no sangue de Cristo. Eu gostaria então de concluir essa mensagem precocemente, mas lhe perguntando: você já foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? De que modo você tem tentado viver a sua vida de santidade? Existe uma forma, existe um caminho que é impossível. Existe um caminho onde você vai apenas se frustrar, onde você vai se esforçar toda uma vida apenas para chegar a lugar nenhum. Que é o caminho de confiar na sua própria força, confiar nas suas próprias obras, confiar no seu próprio mérito e capacidade. Você vai dar com a cara na parede. Mas existe um caminho onde a santidade não apenas é possível, mas ela acontece. E é na vida de todo crente, que é confiando e vivendo, confiado no sangue do Senhor Jesus Cristo, precioso, sem defeito e sem mácula, sangue esse que nos lava de todo o pecado. Você já foi lavado pelo sangue de Cristo, senão ainda está imundo. E imundo, portanto, barrado da presença de Deus, para que se comparecer na presença dele não morra. Mas uma vez lavado, podemos servi-lo em novidade de vida. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Essa é uma mensagem com duas partes, 3, na verdade. Vamos parar aqui, continuar semana que vem, se o Senhor nos der graça e força, e que Ele nos abençoe, nos capacite a viver de fato para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém.